Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma live do canal A Era do Avatar. Hoje recebendo de volta ao nosso canal, que ficou um tempo sem aparecer por aqui, o nosso professor Alexandre Campelo, nosso querido irmão. Fico muito feliz com o retorno dele ao canal A Era do Avatar. E eu creio que vocês também. Hoje ele vai nos falar sobre Cristo e Krishna, avatares da verdade única. Esse é um assunto muito caro ao Alexandre, e então nós temos a garantia de que vamos ter um bom tempo aqui, com bastante felicidade em ouvir o Alexandre trazendo conhecimento que não é pouco, viu? Meus amigos, inscrevam-se no canal, aqueles que ainda não se inscreveram, por favor. A gente tem que bater essa meta de 1.000 inscritos perto, mas ainda estamos longe. Ainda passamos de 900 agora. Mas estamos mais perto do que quando começamos, né? Claro. E eu quero pedir também que curtam o nosso conteúdo, compartilhem. E sempre, sempre, sempre eu lembro aqui que o nosso canal é um canal universalista, tem essa característica marcante, é um canal universalista. Então nós trazemos aqui pessoas de diversas linhas e pretendemos trazer outras e outras ainda. O único requisito que eu sempre falo aqui é a seriedade. A gente aqui não quer aprendiz de feiticeiro. Aqui a gente quer o feiticeiro. O aprendiz não. Tá bom, meus amigos? Vamos dar início então, rodando a nossa vinheta. E em seguida chamando o Alexandre para ele iniciar a live. Seja bem-vindo, Alexandre Campelo. Olá, Professor, a gente estava sentindo sua falta aqui, viu? e eu Estávamos sou sentindo, órfãos das suas lives, dos seus ensinamentos. Eu e quero, eu antes de mais sentindo, nada, fazer um registro muito, muito justo aqui. Eu ganhei um presente de um amigo, de um irmão. Foi na quarta-feira, eu recebi em casa 3 livros de autoria dele. O Encantador de Pessoas, Francisco, o grande yogi de Assis, e o Cristianismo Original. Assim. Todos de autoria do professor Alexandre Campelo, que foi muito carinhoso, o que me deixou muito, muito orgulhoso por ter sido distinguido com essa lembrança dele, com esse presente. Eu acho que eu nem mereço tanto, mas fiquei muito feliz e prometo que vou ler. E Alexandre, como eu disse a você estava fazendo muita falta aqui, sabe? Muita falta. Nossa programação tem sido muito boa com nossos convidados, mas alguns viajam, outros têm compromisso profissional, etc. Então, há uma variação, né? Eu quero citar, antes de passar para você, a presença daqueles que já estão conosco aqui, que é a Verita Sai, a Daniela Zago, uma figura, uma visita ilustre aqui na nossa live, a Dani Zago, o Getúlio Costa, nosso irmão lá de Natal, que está sempre conosco, o casal Milton Mendonça e a Solange também, que estão sempre nos prestigiando. Sônia Mesquita é outra que é uma irmã querida nossa, que apoia muito o nosso canal, sabe, Alexandre? Ajudando a divulgar. Poxa, é um presente. Está conosco também o meu irmão Moisés Torres. Moisés é o dono de uma voz linda e maviosa, toca violão muito bem, está conosco desde o início na organização SAI. Ele foi o primeiro violão dos nossos cânticos, lá em 87, 88. E a gente tem maior gratidão a ele. Laís Sá também está conosco, que é a sua Shakti, né? O Palmeirinho, a sua Shakti. O Palmeirinho está conosco aqui.
O Professor Palmeirinho. Palmeirinho Soares, Palmeirinho, estou Denis devendo Maia também. também. Prometi enviar os livros. Enviarei semana que vem, Palmeirinho, os seus. Mas o dele pode esperar. Dele pode Pode esperar, não tem esperar um pouquinho pressa. mais. Você mandou primeiro para mim, certo? Depois você manda para ele. Olha, quem está aqui, Denise Maia, semana passada me deu um toque sobre o microfone. Então eu quero aproveitar e já perguntar aos presentes se o nosso som está chegando audível aí para vocês, tá? Se qualquer coisa, falem aqui nos comentários para a gente fazer a correção. Também está conosco a Gorete Guedes, a Ana Carolina. Bem, vamos aguardar aqui os comentários sobre o som. Professor Alexandre, eu vou passar para você dar início à live, tá bom? Namastê. Gratidão, Betinho. Namastê. Muito bom estar de volta. Boa noite, então, a todos. Eu não consigo aqui ver o chat, mas qualquer coisa o Betinho me dá um alerta sobre o que vocês possam estar escrevendo. A ideia dessa live, o título, Cristo e Krishna, Avatares da Verdade Única, vem de um pequeno livro de bolso de Paramahansa Yogananda. Mas não só um pequeno livro de bolso. Na verdade, Yogananda, como muitos de vocês sabem, fez um trabalho gigantesco de comentário tanto ao Novo Testamento, de forma mais profusa em relação ao Antigo Testamento, quanto ao Novo Testamento, quanto ao Antigo Testamento também, e evangelhos, alguns evangelhos, chegou a citar os evangelhos apócrifos, principalmente o evangelho de Tomé, o que é algo extraordinário, porque ele não leu, é algo que eu vou falar mais à frente. Mas por que esse título? Não é por que falar de Cristo e Krishna, promovendo esse diálogo interreligioso entre yoga e cristianismo, entre Oriente e Ocidente. Há alguns dias passados, eu estava assistindo a uma live de um canal, não vou citar aqui o nome do canal, mas era um canal católico, que gosto muito, inclusive, de assistir, mas o apresentador do canal, ele citou o yoga de uma forma preconceituosa. Eu entendo no bom sentido, não julgo, apesar de saber o valor que o yoga tem para o mundo. Inclusive, a minha vida mudou a partir do yoga, aos meus 14 anos de idade, quando minha mãe, minha amada, minha querida mãe, me levou a um pequeno grupo de Raja Yoga, meditação, contemplação, em Taguatinga, que é uma cidade satélite aqui de Brasília. E a minha vida mudou totalmente. Mas ele falava mais ou menos o seguinte, indignado com a ONU, porque a ONU promoveu o Dia Internacional do Yoga. E ele disse assim, por que a ONU promove o Dia Internacional do Yoga e não promove um dia para Cristo? Eu concordo com ele. Deveria haver um dia para Cristo também, para Buda também, para todas as verdadeiras, autênticas religiões, mas no sentido do religar e do latim, ligar novamente o homem a quem? A sua essência. Porque Deus é a nossa essência, não um ser de barbas brancas sentado em um trono de ouro, antropomórfico, não é, em algum lugar antisséptico do universo, como diria Swami Yukteeswar, mestre Yogananda, a nos lançar em danação eterna no inferno, mas como consciência cósmica, presente inclusive dentro de nós, como Jesus mesmo afirmou quando os fariseus perguntaram a ele, Rabi, que quer dizer mestre, quando virá o reino? Está lá em Lucas capítulo 17, versículos de 20 a 25, e ele foi claro que o reino de Deus não vem com aparência visível, ostensiva, mas que o reino de Deus está dentro de vós. Isso é yoga. Então, eu concordo em parte com ele, mas, ao mesmo tempo, tenho que discordar, no sentido, inclusive, quando ele disse, né, esse nosso irmão católico, com todo amor e todo respeito à Igreja Católica, que o yoga é uma tradição politeísta. Não é politeísta. Quando investigamos o yoga como um darshana, uma escola de sabedoria do hinduísmo, uma entre as escolas de sabedoria do hinduísmo, que é a tradição mais antiga da humanidade, como Pierre Teilhard de Chardin, né, grande teólogo, padre, jesuíta, afirmou
ele estudou o hinduísmo a fundo. O hinduísmo não é politeísta. Quando bem compreendido, o hinduísmo é panenteísta. Não confundir com panteísmo. Panenteísmo. O panenteísmo é a crença, como lemos nos Shastras indianos, na existência de um Deus, apenas um, que se manifesta de diferentes formas nos deuses, que seriam personas do Deus verdadeiro, do Deus único. Basta ler o Bhagavad Gita, né, a canção do Senhor, o diálogo entre Krishna e Arjuna, está clara ali a definição a respeito de Deus, no Bhagavad Gita. E Krishna se apresenta como Pratyagatma, como aquele que tem consciência de ser a alma, e não só a alma individual, mas a alma que permeia toda a existência, toda a vida, todas as coisas. 3.000 anos antes de Jesus, ele já se apresentava como uma encarnação divina, um avatar, como foi Jesus, como foi o caso de Jesus também. Então, assistindo a esse vídeo desse nosso irmão, né, católico, com todo o amor e respeito a ele, adoro os vídeos dele, mas ali eu tive que fazer dentro de mim essa ressalva em relação ao yoga. Como eu falei, aos meus 14 anos de idade, eu tive minhas experiências com o yoga. Até então, era algo que eu questionava, como criança, inclusive. Gostava muito de conversar com a minha avó materna. Ela tinha um conhecimento profundo da espiritualidade, inclusive, ela dizia ver, ela tinha vidência, ela via o mundo espiritual, e eu gostava, na minha infância, de conversar com ela. E uma das coisas que eu sempre questionava, eu dizia a ela, avó, minha avó materna, eu não consigo, isso criança, não me lembro, não me recordo a idade, mas eu lembro que eu dizia isso a ela. Ela era a única pessoa que de certa forma, me entendia. Eu dizia a ela, eu não consigo conceber, vó, essa ideia de uma batalha eterna entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Como é possível que Deus esteja eternamente brigando com uma criação dele? O diabo não é uma criação de Deus, não é um anjo, um querubim, um arcanjo, algo assim. Como isso é possível? Eu não aceito. Deus tem que estar acima disso, dessa batalha, desta briga, eu dizia a ela, e ela concordava comigo. E eu fui, então, crescendo. Aos 14 anos, minha mãe me levou a esse pequeno grupo em Taguatinga. Nós praticávamos, era liderado por uma senhora chamada Leonora, nós a chamávamos de irmã Leonora, ela não era freira, era um termo carinhoso, e nós praticávamos a meditação, Raja Yoga, que é a introspecção, é você acalmar as vritis, os redemoinhos mentais, as indrias, os sentidos, fazer como a tartaruga, não é, que recolhe os seus membros para dentro do casco. E esse é um exemplo dado pelo Senhor Krishna no Bhagavad Gita, e de forma extraordinária, Teresa de Ávila, a doutora da igreja, a grande mística da Renascença, Teresa de Ávila, católica, é considerada uma santa católica, e ela ensinava as freiras, as irmãs carmelitas, como deveriam fazer para ter a visão de Cristo. E ela dava exatamente esse mesmo exemplo de Krishna. Como é possível que uma mulher, uma freira católica, uma santa católica, na Renascença, desse às freiras o mesmo exemplo que está contido no Bhagavad Gita, da tartaruga? Vocês querem ter a visão de Jesus? Façam como a tartaruga que recolhe os seus membros para dentro do casco. Isso é pratyahara no yoga, o recolhimento das indrias, dos sentidos, para dentro de nosso ser. No reino dos céus que está dentro de vós, como afirmou o grande yogi da Palestina, Jesus. E essa santa, então, ela ensinou isso. E lá, na minha adolescência, dos 14 até cerca de 18, 19 anos, quando a nossa querida irmã Leonora veio a falecer, eu aprendi as técnicas de meditação com ela, a recolher os sentidos.
E naquela época eu não tinha ideia do que eram chakras, não sabia o que eram chakras, mas sentia dentro de mim como se fossem esferas de fogo. O meu corpo aquecia, o corpo inteiro aquecia, as mãos ficavam quentes, e eu sentia como se fosse uma linha percorrendo a coluna vertebral, sem saber o que era aquilo, e pulsava. Cada uma dessas esferas de fogo pulsavam no períneo, um pouco abaixo do umbigo, plexo solar acima do umbigo, o coração ardia, quente, a garganta bichuda. Só mais tarde, inclusive era uma das coisas, eu olhava a pequena biblioteca da irmã Leonora. Era uma casa simples, como eu disse, em Taguatinga, cidade satélite de Brasília, e num quartinho ela tinha 2 ou 3 estantes com os livrinhos, livros sobre yoga e várias outras tradições, budismo e outras mais. E os meus olhos brilhavam, porque eu sabia que aquilo que eu sentia, que eu estava sentindo na minha prática da meditação, as respostas estavam naqueles livros. Um pouco antes disso, ainda, quando ainda criança, eu me recordo que meu pai me levava à missa. Meu pai quase foi padre. Ele foi professor de português de minha mãe. O professor se apaixonou pela aluna, a aluna se apaixonou pelo professor, ele acabou desistindo de ser padre, se casaram. Então a minha infância foi dentro da Igreja Católica, sem que ninguém me dissesse nada. Eu pensava, bom, já que aqui é a casa de Deus, né, a igreja é a casa de Deus, ninguém me disse isso, não me recordo de ninguém falar que eu tinha que sentir algo. Mas eu pensava, desde pequeno, se é a casa de Deus, então eu tenho que sentir algo. Eu tenho que sentir a presença de Deus ali. Mas criança ficava decepcionado porque entrava para a missa leve e muitas vezes saía pesado. Mais uma vez, não estou falando mal da Igreja Católica, amo a Igreja Católica e sei do valor que ela tem, mas naquele momento, na minha infância, saía pesado. Eu não sentia a presença de Cristo, a presença de Deus ali. E foi lá na irmã Leonora, aos 14 anos, quando minha mãe me levou lá, que tive essas experiências com chakras, como bolas de fogo dentro de mim, a bichuda ardia, aqui o Adna ardia. Era uma ardência deliciosa, uma sensação interna indescritível e quente. Era um calor indescritível, o corpo inteiro aquecia, eu sentia a energia em todo o corpo, as minhas células vibravam. E então eu tinha a consciência de que Deus estava ali, não fora de mim, mas dentro de mim, que a igreja era dentro de mim. E essa experiência eu não troco ela por nada, era dentro de mim. Lembrando as palavras de Jesus quando questionaram a ele, Lucas, capítulo 17, versículos de 20 a 25, Rabi, quando virá o reino? E ele foi claro, o reino não vem com aparência ostensiva, pois ele está dentro de vós. E Paulo apóstolo, em 3 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, então não sabeis que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós, sois o templo do Altíssimo. O corpo humano é a casa de Deus. Então essa experiência lá na irmã Leonora transformou completamente a minha vida. É o Alexandre antes dos 14, é o Alexandre depois dos 14, ou seja, antes do yoga e depois do yoga. Como eu posso achar que o yoga não é divino, que a prática desse darshana, vindo de uma tradição religiosa milenar, a mais antiga da humanidade, é algo satânico, do mal, trazido por inteligências perversas à humanidade. Se promoveu essa transformação, em que não precisei de mais nada em minha vida. Jamais precisei usar qualquer tipo de alucinógeno, qualquer tipo de entorpecente, de drogas, nada disso. A minha paz e a minha felicidade nessa idade era ir para a meditação
naquela pequena residência daquela senhorinha chamada Leonora, tão querida, tão amada e tão poderosa, com uma sabedoria como nunca vi antes. E mais tarde, então, já depois de casado, vim a conhecer Paramahansa Yogananda, a autobiografia de um yogi. Quando vi esta foto pela primeira vez, na capa do livro Autobiografia de um Yogi, foi a conexão automática. Eu não tinha dúvida que havia encontrado o meu guru, né, esse ser divino encarnado em uma forma humana que encantou os Estados Unidos da América em pleno século XX, lotando auditórios, aclamado pai do yoga no Ocidente, assim como Swami Vivekananda, a quem tem grande apreço também, grande amor e devoção por Swami Vivekananda, que veio inclusive antes de Yogananda, 1893, e promoveu essa mesma avalanche de luz. A primeira palestra de Vivekananda nos Estados Unidos, que fez o auditório inteiro de pé, o aplaudir por minutos, irmãos e irmãs da América. E mais tarde, dos jornais noticiando a palestra de Swami Vivekananda, século XIX, diziam que aquele público não se encantou pela beleza, pelo porte físico de Vivekananda, que parecia um atleta, um príncipe indiano, com aquele turbante indiano. Não foi pela bela voz, era uma voz poderosa, aveludada como um sino aveludado, mas a energia de Vivekananda, o impacto de luz nas simples palavras, irmãos e irmãs da América, como um São Francisco de Assis. São Francisco baixinho, feinho, como ele mesmo costumava dizer. Francisco era baixinho e tinha uma voz poderosa. Falava pouco, mas o pouco que Francisco falava magnetizava os corações. As mulheres, homens, crianças corriam aos pés de Francisco quando ele terminava de falar para tocar-lhe os pés, tocar-lhe as mãos. De forma bastante semelhante, isso acontecia com Swami Vivekananda, com Paramahansa e Yogananda, como é relatado pelos discípulos. Não foram homens comuns. O poder que emanava desses seres sagrados, que nos brindaram com o yoga na América, no Ocidente, era extraordinário. Yogananda curava pelo olhar, como foi relatado por muitos discípulos. Tal poder de um avatar, de uma encarnação divina, do verbo encarnado, como os magos vindos do Oriente, aqueles que vieram visitar a criança, o verbo que há 2000 anos Jesus estava encarnando. Não o único verbo. É interessante que quando lemos a Bíblia, e existe uma grande estudiosa da atualidade, Elaine Pagels, esse aqui é um dos livros dela, além de toda a crença, de Elaine Pagels, ela é uma estudiosa dos evangelhos chamados apócrifos, inclusive, Betinho, mais para frente nós podemos fazer um estudo, se você concordar, se todos concordarem, dos evangelhos apócrifos de Tomé, Maria Madalena, Filipe e outros mais. Nós concordamos, sim. São maravilhosos, porque esses livros, e ela nos conta aqui uma experiência dela, quando ela ainda era evangélica, e ela tinha um grande amigo judeu, isso na infância de Elaine, um grande amigo judeu, e esse amigo faleceu, veio a falecer, ela caiu em depressão, muito triste, e achou que conseguiria consolo na igreja que ela frequentava, na comunidade cristã que ela costumava frequentar. Mas ao chegar lá e contar aos amigos, né, de fé sobre a morte de seu amigo judeu, eles lamentaram não pela morte, mas pela fé baseada em uma interpretação, em uma hermenêutica superficial da Bíblia. Eles disseram a ela: neste momento,
ele está no inferno. Ela ficou muito chocada. Como assim no inferno? Ele não reconheceu a Cristo. Como judeu, ele não reconhece a Cristo. E se ele não reconhece a Cristo, ele não tem uma fé renovada. Portanto, ele, nesse momento, deve estar no inferno. Isso a chocou de tal forma que ela não pôde continuar frequentando a igreja. Ela se desligou da igreja. Mas quando chegou a fase da adolescência e que ela entrou para a faculdade de História em Harvard e começou a estudar a fundo, ela soube da existência de um professor, de um teólogo, que tinha o conhecimento dos chamados evangelhos apócrifos, e aquilo abriu uma lanterna na mente dela. O que são os apócrifos? O que é isso? E ela então começou a questionar esse professor e a investigar por ela mesma o que eram os apócrifos, a ler essa biblioteca de Nag Hammadi. Inclusive eu tenho ela aqui também. A biblioteca de Nag Hammadi são os textos apócrifos encontrados em 1945 no Alto Egito. E um dos evangelhos mais extraordinários, como eu disse, entre esses apócrifos, é justamente o evangelho de Tomé, este aqui. Este aqui está comentado por Jean-Yves Leloup. O evangelho de Tomé, o Dídimo, é algo extraordinário. E ela então começou a se encantar e a perceber que, além da cristandade contemporânea existente nos dias atuais, dentro de uma visão, de uma interpretação dogmática e ortodoxa, houve, né, no início da cristandade, chamado cristianismo primitivo, cristianismo dos primeiros séculos, outros grupos de cristãos que defendiam uma visão diferente da visão que existe na atualidade. E investigando, ela descobriu sobre os concílios ecumênicos de Nicéia, 325 depois de Cristo, Constantinopla, 381 depois de Cristo, em que esses cristãos chamados, conhecidos como gnósticos, gnose vem de conhecimento, é algo semelhante a Gyana Yoga, né? Gyana, sabedoria, e gnose, conhecimento, eram os cristãos gnósticos, que o que eles acreditavam dos ensinamentos de Cristo diferenciavam daqueles ensinamentos de céu e inferno, de danação eterna, de julgamento como um ser antropomórfico, de barbas brancas sentado em um trono de ouro, a se prazerar com o sofrimento de suas criaturas no fogo eterno. E ela então se encantou, se maravilhou com aquele conhecimento que discordava que o seu amigo judeu estivesse ardendo em danação eterna. Assistindo também a um outro canal católico há poucos dias, além desse que citei no início, que falava que o yoga vem de uma tradição politeísta, demoníaca, havia um outro canal também católico falando a respeito do fogo do inferno como algo físico, que o fogo do inferno é real, é físico. Como a alma pode ser queimada por algo físico? Krishna deixa claro no Bhagavad Gita, a alma não pode ser molhada, a alma não pode ser queimada, a alma, o Atman, a super-alma, não pode ser perfurada por nenhum objeto, por nenhuma arma. Ela é imortal e indestrutível. Isso contraria a própria teologia católica cristã, da imortalidade do ser, que não pode ser ferido, a alma não pode ser ferida, não pode ser prejudicada por nenhum objeto material. Ah, mas então o fogo do inferno pode ser espiritual. A questão é que muitos teólogos se fazem, se o inferno realmente existe, como é pregado, né, por muitos de nossos irmãos cristãos na atualidade, Deus pode ser considerado bom, justo, amoroso, como Jesus nos ensinou. Essa é a questão. Paramahansa Yogananda, certa vez, em uma das vezes em que ele
costumava sair para passear, ele sempre fazia essa experiência antes de sair para passear nas ruas ali em Los Angeles. Ele se sentava em êxtase, em meditação, em samadhi, e ele fazia uma espécie de escaneamento da vizinhança, pelo poder da mente, pelo poder do espírito, do samadhi, do êxtase, a consciência se expandia e ele então vasculhava a vizinhança para saber quem ele iria ajudar naquele dia. E uma dessas vezes, ele estava então meditando ali perto e saiu para ajudar um senhor que ele viu em sua percepção interna, que era dono de uma espécie, não me lembro, recordo agora, se era uma padaria, uma panificadora ou um restaurante, mas tinha um forno, talvez desses fornos grandes de lastro. Eu já fui padeiro, eu sei como são esses fornos grandes de lastro, não sei se todos vocês conhecem, em que são feitos aqueles pães de forma, os pães de forma. E ele então foi até esse estabelecimento e começou a dialogar com o dono do estabelecimento, um senhor idoso, e ele, como tinha a percepção interna do pensamento de todos, certa vez em uma palestra ele disse assim: eu conheço o pensamento de todos aqui, e isto não é telepatia, eu estou em vocês. Os discípulos que conheceram Yogananda pessoalmente sabiam que isso era verdade. Não era possível esconder nada dele. E ele, então, conhecendo os pensamentos e a vida daquele senhor, ele disse a ele, muito bem tratado pelo Senhor, muito bem recebido, ele disse: existe um sofrimento oculto em seu sorriso. Eu vejo isso. E aquele senhor se assustou. Como assim? E ele começou, então, Yogananda começou a dizer a ele, a relatar a própria vida daquele senhor e sobre um filho problemático. E aquele senhor, dentro de sua crença evangélica, cristã, do inferno como um lugar de tremendo sofrimento, ele achava em seu íntimo: o meu filho, por ser uma pessoa tão perversa, queimará no fogo eterno. Yogananda disse a ele: eu tenho uma solução para o Senhor. Na verdade, o que Yogananda queria era libertar aquele senhor desse sofrimento, da crença no inferno, de que Deus é um ser perverso. Inclusive, existe uma doença na psicologia que é chamado de hadesfobia, que é o temor ao inferno. Inclusive, até ateus, muitos ateus que dizem não crer em Deus, sofrem de hadesfobia. No inconsciente, eles têm um medo terrível do inferno, do fogo do inferno. E isso é muito ruim, a pessoa viver com medo do inferno. E quantos cristãos religiosos seguem uma tradição não por amor a Deus, mas por medo de ir para o inferno, de queimar no fogo eterno. Yogananda queria libertar aquele senhor desse temor. E disse a ele: eu sei que o senhor tem um fogo grande, um forno grande. Eu quero que o senhor faça o seguinte: o senhor teria 3 amigos em quem pudesse confiar plenamente, que não entregariam, aconteça o que acontecer. Ele pensou um pouco, aquele senhor pensou um pouco e disse: sim, tenho. Pois bem, quando seu filho chegar à noite, bêbado, com muito sono e adormecer, o Senhor irá pedir a ajuda desses 3 amigos, amarrará pés, atará pés, mãos e o amordaçará. Antes disso, esquente o forno, o máximo, e lance o seu filho dentro do forno. Será resolvido o seu problema. Assassino! Assassino! Como pode um pai que ama o seu filho, por mais perverso que seja, lançar o seu filho no fogo, dentro de um forno? Assassino! Gritou aquele senhor.
Yogananda, então, o acalmando, disse: o Senhor, que é um pai humano, não é capaz de lançar o seu filho, por mais perverso que seja, dentro de um forno, porque o Senhor acha que Deus, que é amor, que Cristo, que deu o exemplo de morrer na cruz, Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem, seria capaz de permitir a danação eterna de suas criaturas. Sendo o Senhor um Pai humano, o Senhor se acha superior, mais perfeito, o seu amor é maior do que o amor de Deus? É claro que não. Aquele senhor, então, aos prantos, se converteu. E o inferno não pode ser concebido, essa ideia de uma danação eterna, e aceitarmos que Deus é bom. Por isso, muitos que se dizem cristãos acabam vindo para a tradição, para as tradições do Oriente, como falava, inclusive, Fritjof Capra, aquele físico austríaco. Existe um livro em que ele dialoga com um monge beneditino. Vou me lembrar agora, um livro fino. É um diálogo maravilhoso com o monge beneditino. Nesse diálogo, o monge diz que ele concorda, né, que muitos acabam deixando a tradição cristã para as religiões do Oriente, o budismo, o hinduísmo, porque não são capazes de aceitar um Deus tão vingativo, tão cheio de rancor, de ódio, que permite que suas criações, que suas criaturas sejam lançadas em danação eterna. Essa é uma escatologia. Escatologia é o estudo do fim dos tempos. Escato, fim, final. Logia, estudo, é o estudo dos fins dos tempos. Existem diferentes formas de escatologia, de crença escatológica, inclusive entre os cristãos. Alguns creem no céu, no inferno. Outros no céu, no purgatório e no inferno. Outros que no final dos tempos Jesus colocará de um lado do lado esquerdo os malditos de meu pai, os bodes, e as ovelhas de Deus ao seu lado direito. E ali haverá um julgamento. E a ressurreição, então, daqueles que forem bons para a vida eterna, ou a morte eterna para os que forem maus. É interessante nessa passagem bíblica que Jesus é bem claro. O que ele fala ali é yoga puro. Na verdade, quando estudamos a Bíblia, quando lemos o Novo Testamento, Jesus, ele atesta muito mais as tradições orientais do yoga, do próprio budismo, do que do judaísmo. Se pegarmos o Novo Testamento, colocarmos lado a lado com o Bhagavad Gita, com o Alcorão, com o Antigo Testamento judaico, com todas as tradições religiosas, lado a lado, fazendo uma comparação, uma análise, uma autoanálise, numa hermenêutica profunda, o que Jesus ensina é yoga puro. Ele diz nessa passagem, a respeito desse momento escatológico, do julgamento, que ele fala o seguinte aos justos: quando tive fome e me destes de comer, quando tive sede e me destes de beber, eu estava nu e me vestiste, eu era forasteiro e me acolhestes, eu estava na prisão e foste me visitar. Sempre que fizeres isto a um destes pequeninos, a mim o fizestes. Isso não é judaísmo. Jesus foi levado ao sinédrio, foi levado à crucificação, não por afirmar, justamente por afirmar algo que não está contido na tradição judaica. Eu e o Pai somos um. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essas afirmações do Cristo, isso tem que ficar bem claro, Jesus, vírgula, o Cristo. Cristo não é um sobrenome de Jesus, Cristo é um título.
Cristo vem do grego Christos, que quer dizer ungido, é o mesmo que Messiá do hebraico, ungido. Jesus, vírgula, o ungido, como aqueles reis da antiguidade que eram Davi, Salomão, foram ungidos para serem reis. A diferença entre Davi, Salomão e Jesus é que a unção era externa para serem reis, enquanto Jesus não era rei no sentido físico da palavra, mas no sentido espiritual. Ele era ungido não no sentido físico também, mas no sentido interno espiritual. Quando a serpente, como ele mesmo afirmou em seu diálogo com Nicodemos, o sacerdote fariseu, quando a serpente erguida no deserto por Moisés, assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, deve o Filho do Homem ser erguido, para que todo aquele que nele crê tenha nele a vida eterna, a Kundalini. A serpente é a Kundalini, energia ígnea serpentina dentro do ser humano. Esse é o sentido esotérico profundo do diálogo de Jesus com Nicodemos. Então, queridos, quando a Kundalini sobe e toca a glândula pineal no cérebro, ela libera um hormônio no cérebro conhecido pelos yogis como Amrita, que é o néctar da imortalidade. Esse é o mesmo néctar sobre o qual Jesus, ao dialogar com a mulher samaritana, em que aquele episódio em que ele pede a ela água porque estava com sede no poço, e ela fica assustada porque os judeus não deviam dialogar com os samaritanos. E ele então afirma que se desse de beber a ela a água que ele tinha, ela jamais teria sede novamente. Isso é o Amrita, é o néctar da imortalidade. Aquele que bebe desse néctar se torna um Crestos, um Christos, um ungido internamente, um iluminado. A consciência se expande. Ela se expande, como lemos, inclusive, na autobiografia de um yogi de Paramahansa Yogananda, uma de suas experiências em samadhi, em êxtase. Ele disse que, ao entrar nesse estado, ele tinha visão esférica. Era como se ele pudesse ver todos os ângulos, por todos os lados, e visão de raio-x. O templo, o ashram, onde ele estava, se tornou transparente. Ele viu uma vaquinha se aproximando ao longe, pessoas no Haigati tomando banho no Ganges, pessoas mais distantes, a seiva, passeando por dentro do caule das árvores, e a consciência de Yogananda foi expandindo, expandindo, expandindo. Ele viu a Terra, sistema solar, sistemas solares, a galáxia, outras galáxias, o universo, ilhas de universos sem fim até o centro do empírio. A percepção do Savikalpa até o Nirvikalpa Samadhi, a Sampradinata Samadhi, a percepção de Deus e a unidade com o absoluto, que foi o que Cristo também sentiu. E nesse diálogo com Nicodemos, Nicodemos assustado, porque perguntou a Jesus como é possível ao homem nascer de novo, porque Jesus disse a ele que era necessário nascer novamente. Nascer novamente não é aqui necessariamente nesta passagem bíblica a reencarnação, mas o renascer no êxtase. Quando a Kundalini ascende pelo Sushumna Nadi, que é a via estreita sobre a qual Jesus se refere, larga é a via da perdição, estreito é o caminho da salvação. Yogananda nos diz em seus escritos que o caminho estreito é o caminho do Sushumna Nadi, que passa como uma linha semelhante a uma linha de agulha dentro da coluna vertebral, ligando os centros de energia, os chakras, os centros de energia dentro de nós. Teresa de Ávila, doutora da Igreja, aclamada doutora da Igreja, isso aqui são os textos de Teresa de Ávila, a grande mística da Renascença. Ela falou a respeito dos chakras.
dos centros de energia dentro de nós. Ela não podia falar abertamente, inclusive na introdução desse calhamaço dos textos dela, ali é dito que os chamados teólogos censores, sempre que ela falava em meditação, da tartaruga, a história da tartaruga, para as carmelitas meditarem, olharem para dentro e verem Cristo dentro delas, os teólogos censores, sempre que ela falava em introspecção, meditação, eles tiravam isso dos escritos dela. E em relação aos chakras, ela dizia, a alma, o que no yoga chamamos de Atma, é semelhante a um castelo de cristal com 7 moradas. Podemos sentir Deus de 7 formas diferentes ao longo da coluna vertebral, a bem-aventurança dentro de nós. Swami Silkteso é o mestre de Yogananda, autor do pequeno livro A Ciência Sagrada. Ele nos explica sobre o Gênesis. O Gênesis do Antigo Testamento, né, da Torá, que é o primeiro livro do Pentateuco, e o Apocalipse, o último livro da Bíblia, já no Novo Testamento, são livros esotéricos, não podem ser interpretados ao pé da letra ou incorremos em erro gravíssimo, e é por isso que existe tanta guerra, tanta divisão dentro da própria cristandade, por conta da hermenêutica, da interpretação. A interpretação é algo fundamental. E é uma das coisas que Yogananda sempre disse, os verdadeiros hermeneutas necessariamente têm de ser homens e mulheres que conhecem a Deus. Se você não conhece a Deus, não tente interpretar as Sagradas Escrituras, porque você incorrerá em erros. Eu aqui não estou interpretando nada, estou trazendo o que Yogananda nos ensinou, Vivekananda, Ramakrishna, e alguns outros grandes autores da própria cristandade que não ousaram interpretar, apenas trouxeram esse conhecimento, como Bada Griffiths, Thomas Merton, William Johnston, John Mann, são monges beneditinos, trapistas, né, que promoveram esse diálogo interreligioso entre yoga, budismo, cristianismo, cristãos, católicos. Então, o autêntico hermeneuta tem de ser necessariamente o iluminado. E o texto, ele diz sobre o Gênesis, né? Ali a história de Adão, Eva, o início, o princípio de tudo. Adão e Eva não foram um homem chamado Adão e uma mulher chamada Eva. Adão é um símbolo para todos os homens e Eva para todas as mulheres. Daquele princípio da terra. O jardim do Éden é a consciência, na verdade, edênica. Aí o sentido da palavra esoterismo. Esoterismo nada tem a ver com, que muitos de nós muitas vezes pensam, com ocultismo necessariamente, com cartomancia, quiromancia, astrologia, nada disso. Isso pode ser considerado esotérico, mas o que é? Mas não é a apropriação correta para a palavra esoterismo. Esoterismo com S, esoterismo com X. Exo com S, quer dizer o prefixo exo, para dentro, com S. Exo com X, X, para fora. Tudo que está voltado para dentro, para a alma, é esotérico com S. O que está voltado para fora é esotérico com X. A astrologia, apesar dos astros exercerem, sim, influência em nossas vidas, os astros estão onde? Estão fora. Eles exercem uma influência de fora para dentro. Então, não é o esoterismo com S. Pode ser um esoterismo com X. Ou um esoterismo, não um esoterismo superior, mas um esoterismo inferior. Inclusive, os mestres, e o Yukteswar, o mestre de Yogananda, foi um grande astrólogo. Apesar de Yukteswar ser um grande astrólogo, ele dizia, os astrólogos autênticos, não basta ter o conhecimento da astrologia, é preciso ter uma grande intuição. E outra coisa, algo que Yogananda também afirmava,
apesar de a astrologia ser uma ciência verdadeira, ela é inferior. A ciência autêntica é o mergulho em Deus dentro de nós. São Francisco de Assis falou sobre isso também, em uma passagem da vida de Francisco, em sua biografia, em que ele vai dialogando com o irmão Leão. O irmão Leão não era um animal, era um de seus discípulos. Belíssima passagem de São Francisco, inclusive. Essa passagem está em meu livro, Francisco Grandiogue de Assis. Ele vai dialogando com o irmão Leão a respeito da verdadeira felicidade, a verdadeira alegria que deve brotar da alma, o êxtase divino. E ele diz: essa verdadeira alegria não nasce do poder de andar sobre as águas, não surge do poder de levitar, ou do poder de curar leprosos, ou do poder de ressuscitar os mortos, ou do poder de conhecer o segredo das estrelas, ou das ervas, ou a língua dos animais, ou a língua dos anjos, nada disso. A verdadeira alegria nasce do contato e da percepção interna do vencer-se a si mesmo, o ego, para tornar-se semelhante a Cristo, vencer-se a si mesmo. Então, todo esse conhecimento, apesar de ser autêntico, é considerado um esoterismo inferior. O esoterismo superior é o conhecimento da alma, do Atma, como afirma o Vedanta, essa outra grande escola de sabedoria do hinduísmo. Conhece-te a ti mesmo, como afirmava Sócrates. Conhece ao si mesmo, ao self, e conhecerás o universo. E o texto, então, afirma que, lá no Gênesis, a árvore que está no meio do jardim é, na verdade, o Sushumna Nadi e o centro cérebro espinhal dentro do ser humano. O centro cérebro espinhal, ou o bulbo raquidiano, que começa aqui atrás do pescoço e desce, inclusive, segundo ele, as raízes dessa árvore seriam os cabelos, é uma árvore de cabeça para baixo. O jardim do Éden somos nós, é a consciência. Nós somos o jardim do Éden, foi a nossa consciência que foi expulsa do jardim do Éden. Nesse sentido, devemos compreender todas as verdadeiras tradições ditas religiosas do ponto de vista psicológico. Carl Gustav Jung, pai da psicologia analítica, adentrou esse conhecimento. Na verdade, não Carl Gustav Jung, William James, pai da psicologia nos Estados Unidos, norte-americano, ele foi o primeiro a falar, ele é o primeiro psicólogo norte-americano, e ele já começou a investigar, já desde o início ali da psicologia, as tradições. Existe um livro dele que são as variedades da forma, as variedades das formas religiosas, não me recordo agora o título, algo extraordinário. Ele chega a citar o hinduísmo, o yoga, o samadhi, o êxtase. Por que o samadhi? Essa percepção que Yogananda teve do todo, a consciência que Yogananda tinha, não de ler pensamento, como ele disse, a minha capacidade não é telepática, eu estou em vocês. Lembra o inconsciente coletivo de Jung? Inclusive, Yogananda dizia, não existe só o inconsciente individual de Freud e o inconsciente coletivo de Jung, existe também a superconsciência, a consciência de Vishnu. Fazendo uma analogia com o cristianismo, seria a consciência crística e a consciência cósmica, Nirvikalpa Samadhi. Então, nós temos o eu consciente, o subconsciente, o pré-consciente, o subconsciente, depois vem o pré-inconsciente coletivo, inconsciente coletivo, a pré-superconsciência, na superconsciência, a pré-consciência crística, ou de Vishnu, a consciência de Vishnu, a pré-consciência cósmica e a consciência cósmica, que é a unidade com o absoluto. E então, ali no Gênesis, e o que o texto afirma, a árvore da vida é a coluna vertebral, é
essa árvore emborcada de cabeça para baixo dentro de nós. Inclusive a árvore de Natal cristã, com as suas bolinhas, né, com toda aquela beleza, aquilo ali são os chakras, é a representação do homem perfeito, como lemos no Apocalipse, quando João, discípulo amado em Patmos, ele tem a visão interna do Cristo, ele se vira e vê um semelhante ao Filho do Homem, em meio a 7 candelabros de ouro, 7 selos, as 7 igrejas, são os 7 chakras, nessa visão esotérica, com S para dentro, o jardim do Éden dentro de nós. E o que o texto diz que os frutos desse jardim, do jardim do Éden, os frutos apetitosos são os sentidos que Deus nos permitiu que poderíamos provar, que Adão e Eva poderiam provar, todos os homens e mulheres do início da manifestação na Terra, talvez não só na Terra, mas em todos os mundos habitados, porque a Terra não é o único lugar habitado num cosmos tão gigantesco. Inclusive, Yogananda, ele dizia, existem 3 formas de galáxias com seres, as galáxias tamásicas, as galáxias rajásicas e as galáxias sáttvicas. Tamásicas nós já sabemos, são galáxias em que os seres que ali vivem, vivem numa consciência ainda muito densa, Kali Yuga pura. Inclusive, nesses mundos tamásicos, podem existir civilizações tecnologicamente mais avançadas que a nossa, mas não espiritualmente mais avançadas. Os rajásicos, inclusive, ele dizia que a nossa galáxia aqui atual é rajásica, e as sáttvicas, onde vivem seres divinos. A árvore do meio do jardim, a árvore da vida é a coluna, os sentidos são os frutos, e o fruto, a árvore proibida, o fruto proibido, que Deus proibiu a Adão e Eva, vocês poderão comer de todos os frutos, mas da árvore que está no meio do jardim, não comereis, ou provarão a morte. E esse fruto, segundo o texto, seria a energia sexual. Isso é algo bastante interessante. Brahmacharya, preservação da energia sexual. Onde existe Brahmacharya? No judaísmo? Não. Os rabinos se casam. Os rabinos se casam. Mas no cristianismo, principalmente na Igreja Católica, não entre os evangélicos, os pastores também se casam. Mas dentro da Igreja Católica, os padres são celibatários, ou pelo menos deveriam ser, buscam praticar o celibato. Brahmacharya. Por que Brahmacharya? Porque o jardim do Éden é aqui a consciência mais elevada, os chakras mais elevados, Ajna, Kutastha Chaitanya e o Sahasrara Lotus, a consciência do Filho. Ninguém, quando Jesus afirma, ninguém vai ao Pai senão por mim, fisiologicamente falando, seria aqui o Filho, a consciência do Filho, a consciência da Mãe Divina está lá embaixo, que é o Espírito Santo. Inclusive, eu tenho uma pós-graduação em teologia, o Espírito Santo, na teologia cristã, também é considerado a Mãe Divina. Isso é muito interessante. A Kundalini, ela tem um aspecto de energia da Shakti, o poder feminino, entre aspas. Então, é a Mãe Divina, o Espírito Santo, que está adormecido dentro de nós, é a energia mais poderosa do universo. Inclusive, Freud afirmava sobre a importância da sublimação da libido. Quando essa energia ascende dentro da coluna vertebral, acendendo os chakras, despertando os lótus dentro de nós, como flores de luz dentro do ser humano, e chega ao Ajna Chakra, a consciência do Filho, desperta a consciência do Pai, o jardim do Éden. E é daqui, desse jardim do Éden, que caímos, que fomos expulsos, e querubins foram colocados à porta desse jardim da consciência. Então, a partir do advento
da psicologia com William James, e principalmente a chamada terceira e quarta força da psicologia com Carl Gustav Jung, Abraham Maslow e outros grandes psicólogos, nós começamos a compreender aquilo que os rishis, sábios iluminados da Índia, já afirmam há milênios. E que Jesus deixou claro quando afirmou que o reino de Deus está dentro de vós. Como assim dentro de vós? Dentro do coração físico? Dentro do cérebro? Não, dentro da consciência, psicologia pura. Quando Jesus afirma o reino de Deus está dentro de vós, ele quer dizer consciência. Ah, mas e os chakras? Sim, os chakras não são físicos. Os chakras estão como energia dentro de nós. Existe o Annamaya Kosha, Anna quer dizer alimento, corpo biológico, esta vestimenta biológica, física, de carne. Existe o Pranomaya Kosha. Os chakras estão no Pranomaya Kosha, que é invisível. Você não pode detectar os chakras. Eles estão invisíveis dentro de nós, mas existem as glândulas, né, que correspondem a essa energia. Então, na verdade, é consciência. E quando eles provaram da energia sexual, o que é a serpente? Certa vez Yogananda, dialogando com, acredito que era um pastor, sobre a ideia da serpente, essa hermenêutica esotérica com X, essa interpretação superficial das Sagradas Escrituras que levam ao erro teológico, ao erro de interpretação, de hermenêutica, de exegese. E Yogananda disse assim para o pastor: quando você lê a respeito da serpente, não é, que enganou Eva para comer do fruto proibido, o que você pensa disso? Ah, o pastor respondeu, naquela época as serpentes falavam. A interpretação esotérica, não é, mística, é que a serpente é a Kundalini, adormecida, a Kundalini, a energia do desejo, quando ela está lá embaixo, ela é a energia adormecida. Ela é má, entre aspas. Inclusive os ofitas, que foram um dos primeiros grupos entre os gnósticos cristãos perseguidos, os gnósticos foram muito perseguidos no início da cristandade. Eles tinham o verdadeiro conhecimento dos ensinamentos perdidos de Jesus. Ofis vem de serpentes, eles eram adoradores da serpente, eles tinham conhecimento tanto da serpente caída, a serpente, entre aspas, do mal, quanto da serpente divina, quando ela é a mesma serpente, é a mesma energia helicoidal, tudo no universo é helicoidal, inclusive já realizei uma live aqui no Betinho, no canal Era do Avatar, falando sobre isso, sobre a matemática, né? Tudo no universo é matemático, tudo possui essa forma semelhante à serpente helicoidal. É muito interessante. Então, quando ela acende e desperta a consciência divina no homem, automaticamente ela é divina. Por isso ela era reverenciada pelos ofitas cristãos dos primeiros séculos da cristandade. Quando essa energia desperta no ser humano, ele é um ungido, ele se torna um Crestos, um Christos, um ungido internamente, enquanto os reis da antiguidade, como falei no início, eram ungidos externamente. Jesus era ungido internamente. O Amrita, o néctar da imortalidade, se espalha pelo corpo inteiro, promovendo uma sensação interna indescritível de ananda, de bem-aventurança, e a consciência se expande como naquela experiência narrada por Yogananda em sua autobiografia de um yogi. Ele se torna onisciente, onipresente, onipotente, conhecedor do passado, do presente e do futuro, o universo blocado, todas as coisas, desde o micro até o macrocosmos, ele se torna um Deus.
E por ter esse conhecimento é que Jesus quase foi apedrejado pelos fariseus de seu tempo, justamente por afirmar algo que os judeus nunca afirmaram. O que Jesus afirmou, eu e o Pai somos um, era heresia, afirmação herética para os judeus ortodoxos daquele tempo. Por isso pegaram em pedras para matá-lo. E ele então questionou: por que desejais me apedrejar? Então não está escrito, eu disse, sois deuses. Está lá no Antigo Testamento, em Salmos. Sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Ele afirmou isso. O meu Pai e o vosso Pai, o meu Deus e o vosso Deus. As obras que fiz, vocês também podem fazer. E obras até maiores do que estas podeis fazer, pois sois filhos do Altíssimo. Esse é o jardim do Éden, a consciência edêmica, a consciência crística, a consciência búdica, a consciência cósmica que perdemos, que a humanidade perdeu em um determinado momento, porque deixamos sermos tentados. Isso também faz parte. Tudo isso faz parte. Satã, Chatã, faz parte da lila cósmica de Deus. Nada está fora dos planos divinos, da lila cósmica, do jogo cósmico, da brincadeira cósmica de Deus na qual nós participamos. Deus não está rindo de nós. Alguns podem pensar assim, como essa história de brincadeira de jogo, de lila cósmica, quer dizer que Deus é sarcástico, que ele está rindo de nós. Não, nós estamos rindo com ele. Lembremos a nossa essência. Não somos o ego, não somos corpos, nem os sentidos, como cantava Adi Shankaracharya, o fundador da Ordem dos Swamis da Índia. Nascimento, nem morte, nem casta eu tenho, pai e mãe não tenho também. Intelecto, nem mente, nem ego, nem tita, céu, nem terra, nem metais eu sou. Eu sou ele, eu sou ele, eu sou felicidade infinita. Então, como Jesus afirmou, como Krishna afirmou, como Shankara afirmou, como todos os grandes iluminados, como Buda afirmou, maravilha das maravilhas, logo que o Buda alcançou o seu Budado, a sua consciência de Satori, de iluminação, em que ele vence o demônio Mara da tentação, ele diz, maravilha das maravilhas, todos possuímos a natureza de Buda. Todos somos Budas adormecidos, somos Crestos, ungidos, adormecidos. Inclusive, Jesus é tratado no Evangelho de Tomé como o vivo. Seria uma espécie de sinônimo para acordado, para desperto, Buda, vivo. Aqueles que estão adormecidos, ou seja, aqueles que não alcançaram a iluminação, estão mortos. Aqueles que se tornam Crestos, Cristos, estão vivos. Aqueles que alcançaram a consciência do Buda estão despertos. É algo bastante semelhante. Betinho, por favor, eu não sei em relação ao tempo, você pode interferir à vontade. Também não sei se tem perguntas, se existem perguntas. Temos 1 hora de palestra sua. Eu vou chamar de aula. Porque mais do que palestras, isso é uma aula que você deu, maravilhosa. Maravilhosa. Estamos com 1 hora, Betinho, você que sabe, se você precisar, se tiver pontos ainda a colocar, fique à vontade. Eu gostaria muito de falar sobre a reencarnação na Bíblia, mas eu acho que, se você concordar, nós podemos fazer uma outra live sobre esse assunto, porque é algo muito extraordinário que está aqui. A reencarnação está implícita na Bíblia. Implícita, mas de forma bastante... Você acha que dá? Dá tempo? Claro. Hoje? Eu vou ter que depende. ler. Não, mas já estamos com 1 hora e 10, né? Corrido, né? Não sei. Você pode fazer uma. Porque nós podemos, se você concordar, nós podemos fazer uma live sobre a reencarnação na Bíblia também. Fazer uma. Você hoje dá só um spoilerzinho e para a live seguinte.
Tá umas ok. pinceladas só Tá, para adoçar a tá nossa ótimo. boca. Tá ótimo. Tá ótimo. Aí quando E- você terminar, você me avisa que eu volto. Estou aqui Tá olhando, ok. acompanhando com interesse. Tá bom, Betinho. Então, como ensina aí o texto, o jardim do Éden é dentro de nós. A consciência edênica que perdemos. O que seria o mal? Dentro da visão da tradição cristã ortodoxa, em uma visão ortodoxa, o mal seria o Satã, não é? Ou Lucifer. Na verdade, Lucifer não existe na Bíblia, essa palavra não existe na Bíblia, o que existe é Satã. Lúcifer não está na Bíblia. Seria o adversário de Deus. Inclusive, os próprios judeus, né, os rabinos, riem desse tipo de afirmação. O cristianismo tem de se basear no judaísmo, porque é como se fosse o alicerce. Jesus deixou claro isso. Eu não vim para destruir a lei ou os profetas, para revogar a lei aos profetas, mas para dar cumprimento. Ele não veio negar o que está no Antigo Testamento. Inclusive, hoje, quando ouvimos muitos falarem que o Deus do Antigo Testamento é mau, isso é hermenêutica, queridos. Isso é má interpretação. Hermenêutica quer dizer interpretação. O Deus do Antigo Testamento não é mau, não pode ser mau de forma alguma. Isso é uma interpretação errônea. Eu acho que eu não trouxe aqui o livro de Meister Eckhart. Mestre Eckhart, que foi um grande teólogo cristão, maravilhoso. Sermões Alemães. É um livro maravilhoso, eu não trouxe ele aqui, em que ele explica o Antigo Testamento, o Deus do Antigo Testamento, de uma forma extraordinária, brilhante. Como a mãe, Deus não é mau, nem no Antigo Testamento. A mãe, quando deseja dar todo o seu amor ao filho, ela prepara um banquete maravilhoso para os seus filhos. Está lá o banquete. Tudo o que ela quer é que as suas crianças se sentem à mesa para saborear o banquete que ela tem a oferecer, que ela passou a manhã inteira, né, se esmerando para fazer da forma mais deliciosa. E as crianças, ou seja, nós, cada um de nós, em vez de sentarmos à mesa com a mãe, comemos como os cachorrinhos as migalhas que caem no chão. Como a mãe fica com as crianças, com as suas crianças? Furiosa, furiosa, porque ela quer dar a nós o melhor. E estamos comendo do chão como cachorrinho. Qual mãe não ficaria furiosa com seus filhos? Menino, o que você está fazendo debaixo da mesa? A comida está em cima da mesa. Mestre Eckhart, ele nos mostra, então, em sua hermenêutica perfeita, em sua hermenêutica esotérica, que os textos do Antigo Testamento não podem ser interpretados ao pé da letra, como afirma, inclusive, Paulo. Apóstolo, a letra mata. É o espírito das Escrituras, o que está nas entrelinhas, que vivifica. Se não pudermos compreender o que está nas entrelinhas, se não pudermos interpretar o que está nas entrelinhas, é melhor não interpretarmos. Ou damos ouvidos aos verdadeiros hermeneutas, os santos, homens e mulheres que conheceram a Deus, ou corremos o risco de interpretações falsas e de espalhar pelo mundo a falsidade, ao ponto de crer que Deus é mau, que Deus criou este mundo para rir de nossas caras, quando Ele está aqui, em nós, como Jesus disse. Quando deres de comer a um destes pequeninos, é a mim. É a superalma, como está no Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é claro, a superalma está em todos, nos animais, nos minerais, nos vegetais, nos animais, nos humanos e até nos deuses. A superalma que Patanjali chama de Atma está em todos, e é Atma, a alma que foi criada à imagem e semelhança do espírito. Não o corpo humano, que vai morrer, veio do pó e ao pó voltará, mas o sopro, o ruah,
Deus soprou nas narinas de Adão, é o Ruach, esse é imortal, e nós somos o sopro, como cantou Shankara, eu sou ele, eu sou ele, eu sou ele, o sopro divino, o sopro de Deus, que é inclusive Deus, porque não existe nada fora de Deus, nem mesmo o mal, como lemos lá em Isaías. Isaías capítulo 45, quem tiver a Bíblia aí, pode pegar Isaías 40, capítulo 45, versículo 7. Tá lá, Deus fala, eu formo a luz e crio as trevas. Eu, o Senhor, formo a luz e crio as trevas. Eu crio o bem e o mal. Eu, o Senhor, crio o bem e o mal, porque tudo está nele. Até o mal está nele, foi criado por ele, é uma criação dele. Então, Satã não é o adversário de Deus, porque Deus não pode ter adversário. Se Deus tiver um adversário, alguém tão poderoso quanto ele, não é Deus. Então, o que é Satã? Satã, na tradição judaica, assim como ocorre no yoga, no hinduísmo, Yogananda, inclusive, diz que Maya, a ilusão cósmica, pode ser considerado, fazendo a analogia, não é, levando para o cristianismo, como aquela força que se manifestou a Jesus, Satã, que tentou Jesus no deserto. Tu não és o Filho de Deus, que Jesus sentiu fome após 40 dias e 40 noites, transforma estas pedras em pães. E Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, o verbo. Amém. Eis o verbo que sai da boca de Deus, fisiologicamente falando, a boca de Deus é aqui atrás, nesta parte funda que une o crânio ao pescoço, nós temos um chakra oculto aqui, que é justamente onde começa o bulbo raquidiano, a árvore da vida que está no meio do jardim do Éden, dentro de nós, a energia cósmica, o verbo entra aqui, a boca de Deus, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra, o verbo que sai da boca de Deus. Ele disse a Satã, Maya personificado, o absoluto Brahman pode tomar uma forma, como eu sempre costumo dizer, Deus é o infinito imanifestado, que se manifesta de diferentes formas, em diferentes tradições e épocas. Yogananda, ele dizia, o invisível, o absoluto impessoal, pode ser congelado em uma forma por meio de nossa bhakti, de nossa devoção. Não só Deus pode ser personificado, mas o mal também. O mal se personifica. Lembremos que o mal não é uma força que se iguale a Deus, é uma criação de Deus. Para quê? Para nos fortalecer. Quando somos tentados, como inclusive os rabinos falam, Satã não está aí como uma força para nos levar para o inferno, não. Ele está aí como uma força criada por Deus para fortalecer as nossas almas, exatamente como o halterofilista. Então, Satã seria o halter. Como é que o halterofilista faz na academia para se fortalecer, para, não é, promover a hipertrofia muscular? Ele tem que levantar os halteres. Quanto mais resistência muscular existe, mais forte ele se torna. Satã é a mesma coisa, ele vem para nos tentar, ou seja, ele não quer que caiamos em suas tentações. É o que os rabinos afirmam, e é o que Yogananda afirmava também. Ele não quer que caiamos em suas tentações, pelo contrário, ele quer ser vencido, porque o objetivo dele não é nos levar para o inferno, o objetivo dele é nos transformar, é tornar o ser humano mais poderoso espiritualmente, despertar o Deus que existe dentro de nós, treinar os músculos da espiritualidade, a hipertrofia de nossa espiritualidade. Quanto mais resistimos a Satã,
mais fortes espiritualmente nos tornamos. Quando, por exemplo, nos vem a tentação do ciúme ou da inveja, Yogananda dizia: pare e pense e afirme, isto não sou eu. Quando você tem a vontade de xingar alguém, quando vem a raiva, não faça isso, resista a Satã, resista a Maiá e diga: isto não sou eu, isto não sou eu. E quando você vierem sentimentos de paz, amor, harmonia, gratidão, alegria, então você para por um momento e repete: isto sim sou eu, isto é a minha alma, este é o meu eu real, o meu eu verdadeiro. O resto é a ilusão de Maiá, é o ego. Inclusive, Padre Pio de Pietrelcina, o grande santo, né, do século XX, certa vez ele perguntou aos seus filhos espirituais: vocês sabem qual é o nome de Satã? E aí alguns disseram Lúcifer, outro Diabo, outro Beuzebu. E ele riu e disse: não, 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 nenhum desses nomes. O nome de Satã é eu, o ego. Eis o verdadeiro inimigo. Nós somos inimigos de nós mesmos. Nós somos os autênticos inimigos de nós mesmos. Isso não significa que do lado de fora da consciência, do eu pequeno, do eu menor, não existe na consciência maior, na consciência cósmica, um eu maligno, maligno entre aspas. Deveríamos trocar esse termo de maligno por algo melhor, talvez porque é algo que nos testa, que testa o nosso poder interno, que deseja nos levar à santidade. Esse é o objetivo de Satã. Quando tentou o Buda, como Mara, né, o Mara, o tentador, tentou a Buda de tantas formas, enviando demônios para destruir o Satori, a concentração, a meditação do Senhor Buda, sempre com insucesso total, porque Buda não saía de seu êxtase, de sua prática, de sua meditação, até que o tentador veio pessoalmente. Apareceu a Buda, a Siddhartha, tentando mais uma vez persuadir Siddhartha a sair de sua tentativa de se libertar da iluminação. E foi mais uma vez derrotado. Lá no deserto, Jesus foi tentado 3 vezes. No Horto das Oliveiras, ele foi tentado mais uma vez. Né? E ele então disse a Deus, quando ele diz Senhor, ali era o eu, era o ego de Jesus ainda, que não queria passar pelo sofrimento, ele chegou a suar sangue. No Horto das Oliveiras, Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Era o pequeno eu de Jesus, mesmo sendo ele um avatar. Os avatares possuem o lado humano. Isso fica evidente na vida de Jesus, como fica evidente nas vidas de todos os grandes iluminados. Existe o lado humano e o lado divino. Em todos. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Mas o lado divino do Cristo, o próprio Cristo, como eu disse, Cristo não é o sobrenome de Jesus, é um epíteto, é um estado de consciência. Jesus ou Cristo, assim como Jadava ou Krishna, inclusive, Kirsten, autor do livro Jesus Viveu na Índia, ele diz que a etimologia de Cristo, que vem do grego, é muito semelhante a Krishna, e que antigamente Krishna era escrito como Cristo, algo parecido com Cristo, que significa ungido. Existem vários significados para Krishna, mas um deles seria também ungido, esse que é desperto. Muito bom, muito bom, muito bom. Só que a gente vai continuar aqui por 2, 3 horas. Aí o pessoal não aguenta, o pessoal quer dormir, né? É verdade, Já Betinho, está essa é a com minha sono, preocupação. né? Você tem muito conteúdo, sabe, Alexandre? Então, se deixar, você vai falar muito mais tempo. Se deixar, não eu deixar. Se você se permitir, você vai falar muito mais tempo. Se deixar é uma expressão corriqueira, pobre. Mas se você se permitir, você pode falar mais tempo, não tem. Mas vamos fazer o Não, seguinte: nós tínhamos falado em fazer uma live sobre isso.
sobre encarnação, reencarnação. Isso. Né? Tem muito mais para se falar para frente. Os evangelhos de Tomé, Maria Madalena, Jesus na Índia. Tem muita Pois é, coisa. esse Jesus na Índia que eu ia falar agora é um assunto que nós tínhamos falado já há algum tempo, que você gostaria de falar sobre, comentar sobre esse livro. Até eu disse a você que houve um Inclusive a sua documentário experiência lá. feito pela BBC de Londres, muito bom sobre o assunto, mas não aprofunda, né? Mas assim, jornalisticamente é interessante, que vai a Caxemira, visita lá em Srinagar a casa lá onde Jesus teria vivido. Até eu que fui à Índia tive assim, o privilégio de ir a Srinagar e ver essa casa pintada de azul. Não se entrava nos cômodos, não, só você via de fora, onde seria o túmulo de Jesus, ele viveu, morreu ali, depois de ter saído da crucificação. Quer dizer, é um assunto interessante. Também falar sobre a reencarnação, segundo a Bíblia. Quer dizer, aí, meu irmão, porque esses assuntos todos que você trouxer, nós estamos aqui ávidos por ouvir você. É só a gente. Conhecimento tem que ser passado, né? Não pode ser guardado. É verdade, é verdade. Não começa a pesar nos ombros, aí você não tem como carregar. Mas, gente, eu quero citar aqui as pessoas que entraram depois que eu fiz a primeira citação: a Tati Mendonça, deixa eu ver aqui, quem mais? Paulo César Lacerda, Ananda Devidassi, Júlia Meríssima, Tranquilitas Yoga, por Ângela Campelo, deve ser tua parente. Querida professora Ângela. Isadora Pedrosa, Alcina Lago, as demais, Ana Maria Bittencourt. Se você tinha falado da Ana ainda. Carolina, Daniela Zago também. Da Queridas Cristina, irmãs, Yogananda. A Regina Célia Schwartz, que é uma irmãzinha nossa querida pra caramba, nossa, já de muitos anos. E a Cleal Santos. Então, são esses que nos prestigiaram com uma boa noite, um comentário aqui, que eu, aliás, vou mandar para você esses comentários, para você ler eles. Boa noite, muito obrigado mais uma vez. Eu vou deixar você se despedir do pessoal que veio te ver, te ouvir, e aí a gente marca para agosto uma nova live. E a gente anuncia aí para o pessoal. Eu gostei muito. Eu tenho impressão não, tenho certeza que o pessoal gostou também. Gratidão sempre, Betinho. O seu canal é fundamental. Trazer esse conhecimento deveria ser muito mais valorizado a Era do Avatar, porque, como você costuma dizer, são pessoas que gastam seu tempo para estar aqui, pessoas estudadas, pessoas que têm conhecimento. Então, mas com a graça de Deus, com o passar do tempo, não desista desse trabalho, porque os frutos virão. Fica então combinado no nosso próximo encontro falarmos sobre a reencarnação na Bíblia, né? E eu posso também falar, se der tempo, sobre o Evangelho de Tomé, o Dídimo, que é algo extraordinário. Reencarnação na Bíblia. Aí isso deixamos para outra live e vamos fazer um assunto de cada live. Porque aí você tem muito conteúdo. Okay. Você desenvolve um desses assuntos, você fala bastante. Né? Ok, combinado. Falar de dois temas na mesma live, porque aí a gente gasta nossas munições para as próximas, no bom sentido. Alguém já falou aqui no seu canal que poderia ser podcast. As lives poderiam ser podcast, mas só uma... Não, podcast é um outro trabalho. Podcast é uma conversa jornalística, né? Em que você faz perguntas, você provoca o entrevistado a dizer coisas que o público gostaria de saber. É diferente. O nosso canal aqui é para passar conhecimento. Então, nesse sentido, quanto menos eu falar, melhor. Porque eu tenho que dar o tempo ao convidado, que ele está trazendo um tesouro para a gente, né? Você recebe aquele... Dura 2, 3 horas, até mais, né?
É, e não é o caso, né? Mesmo que fosse um podcast curto, não seria o caso devido ao estilo. Não é a nossa proposta, né? O podcast. É muito Exato. legal. Eu acho o podcast a maior invenção dos últimos tempos da internet. Mas não é o caso aqui, não. Né? Não é o caso. Aqui é para o Perfeito, convidado Betinho. falar. Namastê, Excelente. boa Namastê, noite, gratidão sempre. paz e bem a todos. Amanhã estaremos aqui às 20 horas com a nossa irmãzinha Tereza Moreira. Ela vai nos falar sobre o Livro dos Espíritos, mais uma live, com os itens 5 e 6 da introdução do Livro dos Espíritos. Então estão todos convidados. Tchau.